Olá, meus amigos, minhas amigas, gente que gosta do rádio como a gente gosta. Hoje é um dia também muito especial. Eu adoro quando chega o dia de falar sobre a série Vozes do Brasil, porque sempre tem uma pessoa querida, às vezes uma pessoa que você não vê há muito tempo, às vezes uma pessoa que você não sabia onde andava, o que ela estava fazendo, e hoje o papo vai render. Vocês vão saber de coisas sensacionais daqui e de fora daqui. Nosso convidado de hoje é um locutor, um dono de uma voz que, olha, vou te contar, viu? Eu que sou um sujeito frustrado na locução, porque a primeira vez que eu fiz teste, o cara falou, você não tem voz grossa, não adianta, vai procurar outra coisa para fazer, e eu acreditei e fui procurar outra coisa, para minha sorte, mas esse rapaz vai deixar a gente babando. Vem para cá, Eloy de Carlo. Olá, obrigado pelas palavras carinhosas. Me sinto feliz de saber que um cara tão importante como você tem essa noção da minha carreira e da minha voz até, né? Nossa, sem dúvida. A voz é a mesma, os cabelos é que estão caindo. Mas quando a gente puxa para trás, que deu meu aqui, eu já tenho muito mais testa do que antes. Até os desenhos do fórceps que retiraram-me da minha mãe estão aparecendo agora, mas isso aí a gente leva tranquilamente. Sim, é natural, é natural. Eloy, a gente esbarrou algumas vezes em trabalhos que fizemos, um indo para cá, outro vindo para lá. O Eloy, acho que é carioca, se não for carioca, a gente sempre tem que explicar direitinho, porque aqui no resto do Brasil a gente mistura as coisas. Fluminense é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro e carioca é quem nasce no estado do Rio. Tá certo? Ao contrário. O contrário? Poxa, eu sempre me engano. Então. Fluminense, o carioca é quem nasce na cidade do Rio. Isso. E o Fluminense, que é nome de um grande e famoso time da capital, um dos mais famosos, da capital não, do estado, é quem nasce. Mas você não nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Nasceu? Essa informação que você está passando para os seus telespectadores é completamente fake. Eu nasci em São Paulo. Acredito não? Sério? Acredito não, é bom. Então vamos começar certinho, vamos botar tudo em pratos limpos. Ok, eu nasci na cidade de Batatais, próximo a Ribeirão Preto. Nossa, conheço. Terra de Geracino Carneiro da Cunha Neto, locutor da Rádio Difusora. Os áureos tempos. Vamos lá. A minha história começa com a Rádio de Batatais. A Rádio de Batatais foi a rádio precursora do que eu... Porque os pais da gente nos influenciam. A história é a seguinte, meu pai é neto de italiano, o italiano desembarcou em Santos, não sabia para onde ia, foi para Batatais. Lá se tornou amigo de Washington Luiz, que era vereador da cidade, depois se tornou prefeito. Você conhece a história de Washington Luiz, se tornou deputado estadual, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, presidente do Brasil. E o meu bisavô era amigo dele, porque ele adorava, o Washington Luiz adorava cantar ópera, e o meu avô tocava piano, meu bisavô tocava piano e cantava ópera, ele tinha uma voz grave, né? E eles se deliciavam com ópera lá. A história de Washington Luiz, depois que ele saiu de Batatais, é conhecida, mas a do meu bisavô não. Ele foi processado por bigamia, porque era casado na Itália, chegou aqui e encontrou uma linda mulher, a minha bisavó, lá de Batatais, e casou com ela, né? E aí foi acusado depois, alguns anos de bigamia, ficou preso, mas foi solto e está tudo certo. E o meu pai nasceu no Brás, em São Paulo. A minha avó, Maria José, filha desse italiano, se rebelou lá com a casa, com o marido, com os filhos, e foi morar em São Paulo. E lá casou novamente e teve o meu pai lá no Brás. E o meu pai, filho único, ele cresceu filho único de São Paulo, porque ela tinha outros filhos que são meus parentes paulistas que eu amo. Ele, com 18 anos, ele foi fazer um curso de eletrônica, acabou entrando na faculdade de eletrônica e o exército chamou para a guerra. Com o exército, ele teve que vir para o Rio.
Ele estava trabalhando na parte eletrônica do Exército e veio então para o primeiro Exército do Rio, que era a capital da República naquela época, e conheceu minha mãe, uma carioca, filha de português. Casaram, foram para São Paulo, ela não se deu bem com a sogra, foram para Batatais e eu nasci. Olha só que coisa, o meu irmão mais velho nasceu em São Paulo, lá no Belenzinho, na Avenida Celso Garcia, uma rua ali, a minha avó era professora ali, e eu já nasci em Batatais, né, eu e os meus irmãos. Depois os meus pais se separaram, a minha mãe voltou para o Rio e eu me tornei carioca, aprendi a falar igual os cariocas e falo até hoje, você está vendo como é que eu falo, não tem jeito, né? Mas eu cheguei a trabalhar em São Paulo em rádio a época que a gente se conheceu, né? Eu trabalhava numa rádio aqui, que a gente vai falar depois, que foi uma rádio revolucionária, rádio mundial, e eu fui demitido da rádio, porque era meio... Posso falar em sequência? Você não quer fazer nenhuma pergunta, não? Não, vai contando já eu faço uma eventual intervenção. Tá, então eu estou contando os meus primórdios. Lá em Batatais, aconteceu o seguinte, o time do Guarani de Campinas foi disputar com o Batatais, lá no estádio do Batatais, que eu conheci. Eu só fui a Batatais agora em 2016. A minha família se desligou completamente de lá, né? Eu, procurando meus vínculos, fui lá e depois fui à Itália procurar as minhas raízes, onde nasceu meu bisavô, enfim, essas coisas. E a minha mãe contava que esse time do Batatais estava disputando o acesso para a série mais importante do futebol paulistano, e era a decisão, esse jogo decisivo era com o Guarani. Estádio lotado, a maior lotação do estádio em todos os tempos, e a rádio ia transmitir o jogo. Só que a rádio ficava longe, 2 quilômetros E isso foi em 1950, da década de 50. Como é que eles iam transmitir? Meu pai, com conhecimento dele, a minha história de rádio começa aí. Inventou não, ele construiu um transmissor e um receptor, levou os locutores para o estádio, colocou esse transmissorzinho lá e eles transmitiram para a rádio colocou o receptor no ar, o jogo foi transmitido pelo rádio pela primeira vez. Recentemente, em 2016, eu fui lá para conhecer finalmente aqueles que estavam lá da minha família, porque a maioria foi para São Paulo, conheço todos, amo todos, estou sempre com todos lá. E contei essa história para o operador, ele falou, cara, eu já ouvi essa história, então foi seu pai que construiu aquele transmissor, a gente não podia transmitir por causa do fio, como é que estica um fio de 1 quilômetro? Impossível, a gente não tinha recurso para isso. E aí ele me pediu para gravar o prefixo da rádio, rapaz, aquilo subiu uma emoção em mim, eu gravei o prefixo da rádio lá de Batatais, Y, bonito, dei aquela colocada na voz para ficar aquela coisa imponente mesmo. E deixei lá, cara, a minha marca e vim embora para cá. Minha história começou... Uma perguntinha. Qual era a profissão do seu pai que permitiu que ele fizesse algo que não é qualquer um, nem a gente que trabalha no meio é capaz? Tem uns piratas aí que adoram e fazem bem, mas o que ele sabia para permitir fazer? Ele era da área eletrônica, eletrotécnica? Sim, antes da guerra, ele entrou num curso de eletrônica em São Paulo. Fez o curso, se apaixonou por isso, entrou na faculdade de engenharia eletrônica. Com a chegada da guerra, ele foi convocado pelo Exército para trabalhar. E lá, chegando, o Exército entendeu que ele tinha conhecimentos de eletrônica e colocou na parte de eletrônica. Por isso que ele veio para o Rio de Janeiro. Depois que a guerra acabou e que ele casou-se no Rio com a minha mãe, foi para São Paulo, e a sogra e nora não se deram muito bem, e geralmente é assim mesmo, né? Quando se dá bem é por muito esforço, né? Ou por muita dedicação. E foi morar em Batatais, numa chácara que a família tinha lá ainda, dos antepassados, e ele tinha uma loja de discos junto com o tio dele, tio Lulu, eles fizeram uma loja lá, já De Carlo, era De Carlo Discos. O meu sobrenome De Carlo, ele é escrito junto, De Carlo, não é separado. Lá na Itália era separado, mas por conta daquela história da bigamia, a minha avó registrou o meu pai com o De Carlo junto para não parecer que tinha laços com aquela história horrorosa. Bigamia, meu Deus, hoje o que mais tem aqui é isso, né?
Bom, então, o meu pai, com conhecimento de eletrônica, pôde construir esse aparelho para fazer essa transmissão. E isso, ele se encantou com o rádio e ajudava o rádio, né? E se tornou rádio amador. E eu sempre vi o meu pai como rádio amador, ele tinha uma voz grave. Meu pai tinha uma voz que... o irmão da minha mãe, meu tio Luiz, também tinha uma voz gravíssima. E na minha família tem um monte de pato rouco, nego falando grosso. E eu me encantei pelo rádio por conta de uma atividade escolar. Eu tinha um professor que me levou para fazer uma apresentação na televisão, o colégio que eu estudava já aqui em Teresópolis, né? Minha mãe, quando largou meu pai em Batatais, ela veio para o Rio e se escondeu em Teresópolis, porque o pai dela, já falecido, tinha casa aqui, e ela veio para cá e ficou aqui em Teresópolis. E meu pai saiu de Batatais e veio para Teresópolis, atrás dela, e veio morar aqui, e ficou aqui, se estabeleceu, largou São Paulo. Então abandonamos São Paulo de vez, né? E ele era radioamador e tinha uma empresa de transporte, e eu trabalhava com ele. Eu tinha 13 anos, eles separados, a minha mãe voltou para o Rio, ficou morando no Rio, e eu em Teresópolis com o meu pai. E a minha voz era fina, e eu atendi o telefone da transportadora Ilma, bom dia, a senhora pode me informar, não sei o quê. Eu ficava revoltado com aquilo. A senhora pode me informar, eu tenho voz de mulher. Aí, 13 anos, eu fiquei rouco, né? Peguei uma rouquidão, não conseguia falar direito. A minha mãe ligou para o 3990, que era o telefone lá da transportadora. Aí eu, transportadora Ilma, bom dia. Aí a minha mãe falou, eu queria falar com o senhor Darcy, por favor. Darcy era o nome do meu pai. Eu falei, ô mãe, sou eu? Não, o senhor pode me chamar o senhor Darcy, por favor? Que eu estou aborrecida. Falei, mãe, não fica aborrecida, sou eu. Meu senhor, eu quero falar. Ela não conhecia a minha voz. Aí eu chamei meu pai, eu não entendi aquilo. Depois ela falou comigo, falou, meu filho, você está rouco? Eu falei, tô rouco, mãe. Eu peguei uma rouquidão e nunca mais sarou a rouquidão. Então, aí eu comecei a história. Fala, Luiz. Não, achei interessante, porque você já disse que no dia em que seu pai pediu para você gravar vinhetas, ele praticamente inoculou o vírus do rádio em você. Quer dizer, aquilo já mexeu com você, você falou, opa, eu gosto disso aqui. Mas eu achei que a sua voz fosse grave já naquele tempo. Talvez ela fosse bonita. Houve uma confusão, houve uma confusão aí, histórica, e eu talvez tenha feito uma confusão histórica. Em 2016, eu fui visitar Batatais. Ou seja, esse jogo foi em 1950, na década de 50, o jogo Batatais e Guarani, que o Guarani venceu, né? O Guarani venceu por 2-1, gol no final, 34 minutos. Eu fui lá em Batatais em 2016, ou seja, 2016, 50, 60 anos depois eu fui a Batatais. E aí o rapaz de lá, o operador, me pediu para gravar essa vinheta e eu gravei a vinheta para a rádio. Talvez eu tenha feito a confusão. Pela sequência das coisas que eu não conheço. Porque quando a gente conta a história tem que dividir em períodos históricos, né? E eu embolei um período com o outro, isso deve ter... Não, agora já está esclarecido para mim que não havia entendido no começo e também, eventualmente, para quem está nos vendo e ouvindo e que não tinha entendido. Talvez não, talvez sim. Bom, vamos lá. Aí você está falando de uma época em que ainda não é profissional. Sim, não sou profissional. Não descobriram o Eloy ainda. Não, antes disso, mas a minha história começou em Batatais e tem um segundo estágio. Quando eu fiz 10 anos, o meu pai me deu um rádio de presente, um rádio de pilha. Eu morava no Rio com a minha mãe e ele já morava em Teresópolis. Ele comprou um rádio desse tamanho do telefone hoje, um pouquinho maior talvez, capinha de couro, e me deu de presente. Rádio Spica seria? Não era esse nome, não. O rádio comumente lembrado naquela faixa etária sua e minha era mais ou menos o rádio Spica, que era uma capinha de couro e ele era de plástico inserido lá. Mesmo quando caía, quebrava, porque o couro não segurava, mas de qualquer maneira... Não segurava. Não, mas, Luiz, eu sou de Xuxa para cá, então não peguei esse rádio aí, não. Tá bom. Então, o rádio era semelhante a esse. Devia ser uma cópia do Spica, né?
E aí aquilo me transformou. Aquele radinho me abriu as portas para o mundo e eu me apaixonei pelo rádio e sabia a programação. Eu fiz um roteiro escrito, vai entrar o jornal agora. Depois do jornal vem o quê? Aí eu comecei a sequenciar os passos do rádio e comecei a reproduzir aquilo. Tinha um programa de auditório, eu coloquei as crianças sentadas com 10 anos, e disse, olha, você vai ser o jogador, você também, você vai ser o cantor. Eu vou chamar, eu sou o apresentador, chamo, eu saía da porta da varanda, entrava na varanda já, senhoras e senhores, bom dia! Aí todo mundo batia palma. Quando as pessoas não batiam palma, eu dizia, bate palma, porque eu ouvia no rádio que havia palmas nos programas de auditório. Então eu comecei a simular a programação da rádio ali, eu sequenciei, eu fiz um hot clock, amigo, um relógio musical com 10 anos de idade. Aquilo me fez apaixonar pelo rádio. Quando eu estava estudando já 20 anos, 10 anos depois, eu estava estudando, ou mais, ou menos, uns 7 anos depois, em Teresópolis, nós fizemos uma apresentação para a televisão, no colégio, e eu fui muito elogiado, porque eu falava muito bem, lia uma poesia lá e tal. E a minha mãe disse, olha, meu filho, o seu pai parou de pagar a pensão, então a gente vai precisar que você arranje um empreguinho aí. Eu falei, mas mãe, eu não sei fazer nada, eu estou terminando o 2º grau agora, e eu não tenho nenhuma profissão e tal. Meu filho, você precisa. Aí eu passando na porta da rádio, porque lá naquele evento da televisão, as pessoas me disseram, você tem que ser locutor, você tem que ser locutor. E eu passei na porta da rádio, falei, é aqui, subi, falei, a senhora está precisando, dei aquela colocada na voz, né? As pessoas diziam, você tem uma voz grossa, aí eu falava mais grosso ainda. É o mal de locutor do interior, né? Aí ela, a senhora está precisando de locutor? Aí ela falou, estou sim, por quê? O senhor é locutor? Eu falei, não, o senhor não, eu não sou senhor. Não sou locutor não. Aí, então você vai treinar, vai estagiar, e se você servir, eu vou ficar com você. E servi. E fiquei lá na Rádio Teresópolis, isso foi em 1900 e... vamos deixar para lá, né? Início dos anos 70. E aí eu comecei a trabalhar lá, nessa rádio. Foi lá que eu comecei a minha carreira de locutor. Impulsionado por aquilo que eu já conhecia de rádio, e logo ali eu achei que 2 anos eu estava pronto para ir para o Rio. Entrei na faculdade de comunicação, comecei a fazer jornalismo e resolvi trabalhar no Rio. E consegui uma vaguinha em 2 rádios, na Rádio Nacional, que já não era mais aquela potência toda, mas era 5º lugar de audiência, e também na Rádio Tamoio. Então eu trabalhava de 11 da noite às 2 da manhã na Rádio Nacional e de 3 às 6 da manhã na Rádio Tamoio, em 1973. E trabalhava ainda de 9 a meio-dia na Rádio Teresópolis. Aí pifei, né? Para que a história possa ficar bem posicionada, eu gosto sempre de botar uma colherinha aí só para fazer comparações. No Rio de Janeiro, as emissoras associadas tinham a Rádio Tamoio como 2ª emissora, que era a emissora musical. Em São Paulo, o pessoal conheceu bem, a Rádio Tupi era a primeira emissora do grupo, era a que tinha o... Mas aqui no Rio também. Carimbo de eclética. Sim. O carimbo de eclética, né? A Tupi era o índio da taba, desenhado pelo nosso querido amigo ainda vivo, passou dos 90, Mário Fanucchi. Olha! Ele fez o desenho, entrevistei-o há não muito tempo, e ele contou como. Aliás, ele fez muita coisa. Ele fez o desenho da Jovem Pan, o JP da Jovem Pan, que até hoje é utilizado nos microfones e como característica da rádio. Tudo isso é creditado e a gente tem que lembrar, porque quem fez merece esse crédito. Seu Mário. Muito bom. Em São Paulo, as associadas tinham como primeiríssima a nossa Rádio Tupi, e a Rádio Difusora era uma emissora musical, que não tinha lá muita verba, que lá não tinha muito... Aliás, por que uma rádio musical? Porque é mais, entre aspas, é mais barato. Entre aspas, não, é mais barato fazer uma rádio musical, porque você contrata 4 ou 5 locutores,
operador, na época, era necessário, e o resto é disco, que você não paga, você ganha da gravadora. Já para montar uma equipe esportiva, uma equipe de jornalismo, não sei quantos redatores da rádio. Muito mais caro. Então, só para fazer essa comparação, a Tamoio era a irmã, não era nem co-irmã, era a irmã paulista da Rádio Difusora. Sem dúvida. A Tamoio era a irmã carioca da Rádio Difusora de São Paulo. Pode seguir, por favor. Sem dúvida. E aí fui trabalhar na Rádio Tamoio, de madrugada e tal. Depois pifei, porque trabalhando em 3 rádios, queria abraçar o mundo com 20 anos de idade, não dava, né? E em 74, a Tamoio me chamou de volta, me colocou de dia. Eu comecei a fazer um programa, que era o Passarela. A Tamoio aqui do Rio tinha alguns programas interessantes, musical dos colégios, que era a música do colégio tal, música do... A Tamoio era uma rádio jovem, porém mais popular. E ela seguiu a segmentação que surgiu no rádio brasileiro nos anos 60. Quando a televisão chegou, em 1962 ou 63, o faturamento da televisão ultrapassou o faturamento comercial do rádio. Então o rádio começou a se preocupar porque descobriu que estava realmente perdendo audiência e que aquela perda ia se multiplicar com o passar do tempo. Então o rádio resolveu se segmentar como já havia feito os Estados Unidos. Já havia sido feito nos Estados Unidos. E a Tamoio e a Difusora eram parte dessa segmentação. No Rio, eles segmentaram, o Sistema Globo de Rádio segmentou a Rádio Mundial como uma rádio jovem, a Rádio Eldorado, AM, como uma rádio adulta, e a Rádio Globo como uma eclética, música, esporte e notícia, mais popular. Em São Paulo, a segmentação se deu também, e como São Paulo tinha muito mais rádios e já estava bem mais avançado do que o Rio, a segmentação foi semelhante, mas teve outros caminhos. Né? Isso quem pode contar bem é você, Luiz, essa história. Mas, enfim, e dando continuidade, aí, em 1974, eu apresentava esses programas e tal, até que em 76 eu fui convidado para ir para a Rádio Mundial, porque onde havia lá, tinha o Big Boy e tal. E eu fui fazer um teste, aliás, um amigo foi fazer um teste lá, e ele falou, eu vou lá na Rádio Globo fazer um teste, vamos comigo? Eu falei, vamos, eu quero conhecer, eu vou fazer lá e depois vou fazer na Tupi, na TV Tupi. Falei, rapaz, é bom que eu vou para conhecer que eu não conheço. Chegamos lá, ele fez o teste, mas o teste dele não foi bom, eu não gostei do teste dele, ainda fiquei preocupado. Aí o rapaz falou, você não quer fazer um teste também? A gente está precisando de doutor. Eu disse, não. Ele veio fazer o teste, não é justo. Vai que eu passo e ele não passa, é ruim isso, né? Eu não quero isso. E ele é meu amigo, então não quero. Eu não disse isso para ele, mas disse, não quero fazer não. Obrigado, não quero fazer. Saímos dali, fomos lá na TV Tupi. Ele fez o teste e fomos embora. Não houve convite para fazer teste. Chamava-se Abatirás Cavalcante, o nome do locutor. Bom locutor, voz bonita e amigo, lá da Tamoio. Voltamos para lá. Aí, um dia, eu falei com ele, olha, Batirais, eles me chamaram para fazer um teste lá na rádio. Mas eu não fui porque você tinha feito. Ele falou, eles não vão ficar comigo, não. Eles já me descartaram. Vai lá e faz o teste. Eu falei, não, deixa para lá e tal. Ele ligou para lá, o Batirais, e pediu para os caras me ligarem. Aí os caras me ligaram, eu fui lá fazer o teste, passei. O cara queria uma voz parecida com a minha. E acabou dando certo, né? E aí eu fui para lá, e ele falou, olha, vai lá na TV Tupi que eles não arrumaram ainda. Fui lá e eu fiquei com as 2 vagas, cara, lá na Rádio Globo e lá na TV Tupi, graças à atuação do Abatirás. Eu já agradeci a ele milhares de vezes por isso. Lá na Rádio Mundial, Luiz. Só mais um pouquinho de intervenção, me perdoe, mas é assim que a gente vai batendo papo e conversando. Eu não gosto de ficar falando em cima, porque quem está nos vendo e ouvindo acaba não ouvindo nenhum dos dois. Falamos da Rádio Tamoio e da Rádio Difusora de São Paulo. Sim. No Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, um grupo capitaneado por Victor Costa criou as organizações Victor Costa, e aí delas saíram 2 rádios e uma televisão. TV Paulista, Canal 5, depois Rádio Nacional, uma rádio, como sempre, AM, com muita força, e uma rádio um pouquinho mais
a segunda a irmã mais nova e tal, que não tinha toda a beleza e o charme da primeira, que era a Rádio Excelsior, que se transformou depois num grande sucesso quando veio o esquema. Quer dizer, antes ela já era uma rádio de sucesso, mas não na área musical. Aí veio a área musical com o senhor Antônio Celso Tipola, criou lá a máquina do som, e todo mundo já conhece essa história em São Paulo. No Rio de Janeiro, então, existia a co-irmã da Rádio Excelsior, ou a irmã da Rádio Excelsior, que era a Mundial, sobre a qual o Eloy vai falar agora. Eu tenho várias perguntas da Mundial, porque eu conseguia, em Santos, passando férias na casa do meu avô, eu conseguia pegar. Quando a gente ia para a praia, levava um radinho, ou ia com o carro, Fusquinha, e conseguia ouvir alguma coisa da Rádio Mundial, notadamente à noite, ritmo da noite, ou coisa que vale. Mas você vai contar melhor e eu vou fazendo as perguntas conforme elas forem surgindo. E aí eu trabalhava de madrugada na Rádio Mundial também, né? Pegava de 11 da noite até de 2 da madrugada às 5. De 2 às 5 da madrugada. Para mim estava ótimo. Eu ganhava 1.543 cruzeiros lá na Tamoio, eu fui ganhar 1.800. Olha só, há 2 anos antes eu ganhava R$300 na Rádio Teresópolis. Então eu passei a ganhar um dinheirão. E eu era tão novo que eu chegava em casa com o meu salário e dava tudo para minha mãe. Eu tinha 20 anos de idade, 20 e poucos anos. Era um menino ainda. Bom, enfim, aí fiquei trabalhando de madrugada. Com um mês, o locutor das 5, que era o Souza Barros, ele era de Belo Horizonte, ele trabalhava de 5 às 9. E eu, trabalhando de 2 às 5, eu estava ao lado dos ídolos, os ídolos do rádio que eu ouvia, né? Os locutores, Edmo Zarif, Antônio Carlos Bianchini, Odovaldo Silva, que era paulista e estava lá na rádio com a gente, trabalhou em São Paulo muitos anos, depois foi para o Rio. Eram os ídolos dos jovens no rádio. Como eu era apaixonado por rádio, eles eram os meus ídolos, e eu estava ali trabalhando com eles. Na Tamoio não tinha ídolo, mas lá tinha. Olha que coisa. E aí, o cara das 5 às 9 pediu demissão porque recebeu uma proposta boa para trabalhar em Belo Horizonte, para a terra dele, e voltou para lá. E o diretor ligou para mim e falou: meu filho, ele tinha uma vozinha assim, engraçada, né? O Jaime Azulay, um cara adorável, maravilhoso. Meu filho, o Souza pediu demissão, você segue até às 9, tá bom? A gente vai arrumar um locutor para fazer o horário dele, fica aí. E eu comecei a fazer esse horário, né? Ficou uma semana, 2 semanas, e o operador, era o Áureo, o Negão, ele era da Mangueira, era lá da diretoria da Mangueira, da Escola de Samba Mangueira. Sexta-feira ele ia para... quinta ou sexta-feira ele ia lá para Mangueira, à noite, tomava todas e chegava às 5 horas da manhã para pegar lá na mesa, mamado, doido. E ele pegava o disco, botava para tocar a capa, e eu segurava. Auro, peraí que eu vou fazer. Ele é um cara maravilhoso, mas bebia, saía do prumo, né? Então eu passei a operar e falar ali. E o Auro se tornou meu amigo, porque eu ajudei muito a ele. Os locutores daquela época não operavam. Como eu vinha do interior e fazia a sonoplastia no interior também, eu tinha facilidade. Então salvei o Auro muitas vezes. Aí o Auro passou a gostar de mim. E 2 semanas depois ele falou: Eloy, você está muito para baixo. O rádio de manhã tem que ser para cima, tem que ser alegre. Um operador, hein? Um operador com muito conhecimento de rádio. Você tem que ser mais alegre, cara. E eu comecei a tentar ser alegre. Ele falou: não é assim não, você parece uma bichinha. Tem que falar alto, forte, cara. E eu nada. Aí um dia eu fiquei com raiva dele, comecei a gritar. Você quer que eu fale mais alto? Eu falei, comecei a gritar. Ele falou: é isso aí, garoto. É isso aí que eu quero. Vai fazer assim. Eu falei: você tá louco? Ele falou: é isso mesmo. Aí eu, no dia seguinte, não fiz aquilo. Porque aquilo foi uma expressão de raiva dele, né? O diretor ligou e falou: meu filho, faz igual ontem. Ontem estava ótimo, hoje está uma porcaria. Eu falei: cara, o áudio. Comecei a fazer para cima e eles adoraram. Um mês depois, me colocaram para trabalhar à tarde porque eu estava falando para cima. Eu era jovem, eu tinha que falar para cima, alegre, né? E foi assim que aconteceu. Passei a falar para cima e ficou algo novo e que deu muito resultado. Aí a Mundial passou a Tupi na audiência porque ela se tornou uma rádio mais...
Aí se tornou um pouco mais popular e tal. Ela cresceu, passou, a Tupi foi para segundo lugar. Pelo menos no meu horário era assim. Então, esse foi o meu pulo lá no Sistema Globo de Rádio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta de curioso mesmo. Eu não me lembro, porque eu não conseguia ouvir, nem saía de São Paulo. Impossível, por N razões. E não tinha ninguém no Rio para visitar, para conhecer. Agora tem, né? Agora tem. Graças a Deus tenho. Até não morei aí por pouco, mas daqui a pouco a gente vai falar nisso quando a gente entrar no outro terreno aí da sua área profissional. Mas, enfim, a gente ouvia Mundial com muito pouca fala e normalmente à noite. Eu não digo de madrugada porque a gente estava na casa de parente e tal, tinha que voltar cedo. Mas à noite a gente ia, assim, a partir das 8 horas da noite, depois da Voz do Brasil, tal, a gente ia lá para a praia, porque, por causa do mar, né, a transmissão, como não haviam barreiras, a transmissão do AM era mais fácil. Eu me lembro de uma frase que era praticamente uma chamada de alguém, fulano, o repórter que fareja a notícia, eu não me lembro quem é. Tá. Eu me lembro de Peixinho, que é o Mário Henrique Pinheiro Guimarães, com quem eu trabalhei depois. Mas quem era o repórter eu não consigo me lembrar, mas era muito legal essa chamada, porque alguma coisa vinha que você tinha que esticar a orelha. Lembra disso? Lembro. Essa era uma estratégia do rádio. Como você é um estrategista do rádio e não conhece a história, eu vou tentar elucidar aqui. O jornalismo da Rádio Mundial, ele queria se diferenciar do jornalismo tradicional. Então, ele era um jornalismo focado em pessoas, em personalidades. Para começar uma notícia, tinha que ter o nome de alguém. Quando o fato não tinha nome de alguém, era produzido por uma instituição ou por uma empresa, não se podia começar aquela notícia. Então, eles inventaram um repórter, que era o J. Carlos, o repórter que fareja a notícia, era o redator, ele era um jornalista, redator, e era o José Carlos, e ele virou J. Carlos. E tinha o Gastão Simonar. Quando era uma notícia nacional do Rio de Janeiro, era J. Carlos, o repórter que fazia a notícia. Quando era uma notícia internacional, a gente dizia Gaston Simonar, Gaston, e não Gastão. Porque tinha uma época francesa, tinha uma onda francesa no Rio e tal. Então, era chique dizer Gaston Simonar. E eu dizia Monsieur Gaston Simonar, correspondente internacional 860, que era a frequência da rádio, e a gente chamava. Peixinho foi um outro programa criado à tarde na rádio, apresentado por mim também nessa época, chamado Informação. Peixinho, o repórter da Motoca Azul. Não tinha repórter. Esses repórteres não existem. Eles foram criados para justificar que aquela notícia estava sendo irradiada. E parecia que alguém externo tinha feito para a gente. Aí colocou-se o nome do Peixinho, Mário Henrique Pinheiro Guimarães, o apelido dele, nesse repórter. Peixinho, repórter da Motoca Azul. Motoca era uma gíria fantástica, uma gíria nova, bacana, que todo mundo falava na época. Hoje, falar motoca, cadê a sua motoca? É uma coisa de velho, né? Hoje eles falam, brota lá, quer dizer, eu vou pintar lá na sua casa, eu vou pintar lá, hein? A gente dizia assim, né? Hoje fala, eu vou brotar lá na sua casa. Então, era uma gíria como brotar hoje, como vaza, quer dizer, vai embora. Enfim, e aí criou-se essa gíria para se aproximar do jovem. Peixinho, o repórter da Motoca Azul. Mas o Peixinho não fazia essa reportagem. Ele só emprestou o nome. E, por acaso, eu fui trabalhar junto com o Peixinho em São Paulo, né? Essa história da Mundial, a Mundial fez muito sucesso, muito sucesso. Depois, ela foi perdendo audiência e teve que se popularizar. Aí começou a tocar José Augusto, Roberto Carlos, mas ela era uma rádio jovem, de elite, que dominou a classe média, era uma rádio da moda. E os locutores não podiam falar muito. Tudo que se falava estava escrito. Tudo tinha um horário para falar.
Mundial AM Estéreo, Rio de Janeiro, e dava a hora. Não podia falar, oi pessoal, estou por aqui, olha, vamos acertar. Não podia dizer isso, nada de improviso. Esse era o grande segredo do sucesso da Mundial. Hoje existe no Rio uma rádio que disputa o primeiro lugar, chama-se JBFM. Ela está ali brigando pelo primeiro lugar. São 4 rádios que disputam, segundo o Ibope, o primeiro lugar no Rio. Uma delas é a JB. Os locutores não falam assim. O que eles falam está escrito, está determinado que naquela hora tem que ser assim, dessa forma, é assim que você chama o repórter, é assim que você fala isso, é assim que você fala aquilo. Então, a fala é dosada, não tem blá, blá, blá. Por isso é que essa rádio, que ela toca música antiga, flashback, é como a Alfa, só que... E a Alfa também os caras não falam de improviso, não tem esse locutor no ar, né? A JB é semelhante, mas ela tem ela puxou para o lado de música antiga um pouco mais brega, que a Mundial tocava, né? E abocanhou aqui a preferência do carioca. Enfim, a Mundial, ela foi uma rádio de boa criação, os profissionais tinham muita criatividade, né? Então a gente falava no Rio do Pão de Açúcar, 10h15, no Rio do Maracanã, no Rio disso, no Rio daquilo. Tudo isso era criado, né? Eram posições criadas por eles para a gente fazer o rádio do dia a dia. Uma pergunta a mais. O Bianchini, que foi um dos grandes nomes, sem dúvida alguma, ele era locutor, era a voz padrão ou ele fazia horário também ou algum programa especial? O Bianchini foi um grande locutor da década de 70 do Rio. Era o cara que me inspirava. Ele era uma voz sensacional. Ele fazia o horário na Mundial. Ele não fazia a voz padrão, não. Ele gravava algumas coisas. Antônio Carlos Bianchini. E eu fiquei triste depois, porque quando eu fui fazer esse horário da tarde, diminuíram o horário dele e colocaram um horário maior para mim, né? E ele ficou chateado com isso e tal. E não sei o que aconteceu, depois ele acabou pedindo demissão. Mas ele falava pouco comigo, e eu queria conversar mais com ele, ele era o meu ídolo, mas ele falava pouco comigo. Não sei se ficou magoado comigo, porque eu entrei no horário que era dele, a rádio modificou, enfim. E nós fomos trabalhar juntos depois na TV Manchete. Eu fazia a voz padrão e ele apresentava o Jornal da Manchete. Aí um dia eu parei e falei, ô Bianchini, você... tem alguma mágoa de mim por isso? Não, de forma nenhuma e tal. Falei, pô, eu gosto tanto de você, vejo que você não me dá a mínima bola e tal. Pá. Ele falou, não, de forma nenhuma e tal. E eu imagino que ele acha que eu estava naquela turma de puxa-saco, que fica junto do diretor. Pode ser, mas eu não era puxa-saco, eu era um menino que estava ali, embevecido com aquilo tudo, e adorava o cara. O que o cara mandava fazer, eu fazia. Enfim, não sei o que é, mas o Bianchini sempre foi o grande nome do rádio no Rio. Até hoje, ele é respeitado, uma voz linda, uma locução que não tem igual. Se alguém quiser ser igual ao Bianchini, só vai conseguir daqui a 200 anos. Olha, mais um detalhe importante que eu me lembro agora. A Rádio Mundial, ela era muito copiada. Não eram só as rádios de São Paulo que eram copiadas no resto do Brasil, não. Quando a gente viajava para um ou outro congresso, e aí eu já era profissional e gostava de participar das atividades, não políticas, mas daquelas atividades culturais que os congressos produziam. Quando eu falo político, é porque tinha muita coisa que era resolvida para as emissoras e pelas emissoras através desses congressos na área técnica, eletrotécnica, na área do Ministério das Comunicações, ainda do antigo Dentel, etc. Mas eu gostava muito das palestras, daquilo que a gente aprendia, notadamente quando a gente podia viajar e conhecer os profissionais de outros estados brasileiros. Realmente, a gente descobria nessas viagens como tinha gente interessada na Mundial, como tinha gente que gostava de copiar, obviamente, porque era uma rádio de sucesso, e isso se repetiu ao longo do tempo com outras emissoras. Bom, aí você citou, de passagem, de voz padrão da Rede Manchete. Não sei se você sabe, eu trabalhei na Rede Manchete um curto período, e foi sem querer, eu não morei no Rio porque não tinha condição, eu ia fazer a produção do programa, e até eu ainda vou contar um pouquinho
depois que você contar da sua parte, é um detalhe que tem muita gente que não tem ideia, mas aconteceu. Mas vamos lá, você falando da Rede Manchete. Bom, mas antes eu queria fazer a minha ligação com São Paulo. Claro, Marioca, claro. se Claro, você claro, pode. por favor. Pois é, com o passar do tempo, eu fui demitido da rádio porque faltava, chegava atrasado, eu tinha uma namorada nova, eu morava em Teresópolis, tinha que ir para o Rio sempre, todos os dias. Eu morei, a minha infância foi toda no Rio, vim morar em Teresópolis depois, já adolescente. Com essa pai e mãe separados, a minha mãe no Rio, meu pai em Teresópolis, eu vim morar aqui com ele, que eu adorava meu pai, tinha muita falta dele, e fiquei com ele aqui. Então eu tinha que ir ao Rio sempre. A minha namorada ficava resfriada e eu queria ficar aqui para cuidar dela, então não ia trabalhar. Olha que responsabilidade que eu tinha, nenhuma, né? Enfim, um dia me demitiram e eu, enfim, fiquei em casa esperando uma oportunidade, né? Pô, eu preciso trabalhar. Antes de sair da Rádio Mundial, eu recebi um convite do Carlos Townsend para fazer parte da Rádio Cidade do Rio. Ele falou, Eloy, eu quero que você faça parte da Rádio Cidade, um novo conceito de rádio aqui no Rio. A gente vai fazer o locutor operando, já me disseram que você opera bem e tal, e eu queria que você fizesse isso também aqui com a gente. Eu já trabalhava também na 98 FM, a gente falava e operava, uma rádio que entrou no ar, parece que um ano antes da cidade, não, um ano depois da cidade. Aí, então, antes da cidade, ele me chamou para lá. Eu falei, olha, eu ganho lá 4.200 e vou ganhar 5.200 no ano que vem, tem um contrato. Quanto é que você vai pagar aqui? Ele falou, não, o salário da gente vai gerar em torno de 2.000 e tal, 2.500. Falei, é pouco. Eu não vou deixar lá, não posso deixar lá para vir aqui, você vai entender isso. Mas a gente vai continuar amigo, a sua ideia é maravilhosa e se um dia precisar, eu volto, eu venho para cá. Bom, e não fui para a Rádio Cidade virou um estrondo de audiência no Rio também, era a primeira emissora jovem no FM e tal. Mesmo assim, a audiência era muito menor do que no AM. O AM era a maior audiência ainda naquela época, 1977, né? O FM só passou o AM 10 anos depois disso aí. E aí, eu fui demitido da Rádio Mundial, o diretor falou, olha, com a mesma humildade que eu estou no corredor, com a mesma humildade que eu estou te mandando embora, um dia eu posso te pedir emprego. Mário Luiz, que era o diretor-geral lá. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou demitido? Ele falou, tá, pega suas coisas e vai para sua casa. E ele tinha toda a razão para fazer aquilo, né? Então, fui para casa e aí recebi um convite do Carlos Townsend para ir para a Transamérica de São Paulo. Eu recebi alguns convites para ir para uma rádio ou outra e tal, mas era um projeto que não valia a pena. Aí ele falou, olha, a gente está entrando em São Paulo agora, a Transamérica está muito bem, eu contratei o Peixinho está vindo para cá, tirei ele lá da Rádio Globo, Peixinho era programador, diretor de programação, foi gerente de várias rádios do Sistema Globo de Rádio, cara super competente na área de programação, que você conhece muito bem, o Malhoca. Sim. E aí eu fui para São Paulo, a relação de salário era muito diferente, 5.000 no Rio, eu fui ganhar 15.000 em São Paulo. Então, larguei tudo e fui para São Paulo. E trabalhei na Transamérica durante algum tempo. Nesse período, a minha namorada, que ficava resfriada, ficou grávida, e então, resolvemos casar. Eu, muito menino ainda, 26 anos, casei e levei ela para São Paulo. Foi morar comigo na rua Melo Alves, esquina com Oscar Freire, e foi o apartamento que a gente conseguiu lá. E ela não se adaptou a São Paulo, e eu fiquei 2 anos trabalhando na Transamérica de São Paulo, fiz muitos amigos, entre eles você e outros tantos, nossa, caras maravilhosos. São Paulo é o melhor lugar para se trabalhar em rádio no Brasil. Foi uma pena eu ter que ter saído de São Paulo. E eu chegava em casa e ela estava chorando com saudade da família, chorando com a saudade da família. O superintendente da rádio, que era um cara da alta sociedade de São Paulo, mandou um carro ir lá em casa buscá-la para levá-la em shopping junto com a mulher, e ela foi, gostou, no dia seguinte estava chorando de novo, não teve jeito, eu saí de lá e vim trabalhar na Rádio Manchete FM aqui no Rio, vim coordenar, larguei São Paulo com muita dor no coração. E aí depois a Rádio Globo, o nosso amigo de São Paulo, da Antena 1,
Falhou o nome, vou lembrar o nome dele, você vai falar para ele o nome. Fala a função que eu posso te ajudar. Ele era o diretor lá, pô, eu não posso esquecer o nome do meu melhor Caiu amigo. Gadia. Não, antes, depois do Gadia, produtor musical, gente, famoso. Arnaldo Sacomani. Arnaldo Sacomani. Eu já conhecia o Arnaldo Sacomani da Antena 1 de São Paulo, ficamos amigos, a gente se encontrava, saía para tomar chopp. E aí eu novamente recebi um convite para trabalhar na Rádio Cidade, estava na Manchete FM, recebi um convite para trabalhar na Rádio Cidade, e os caras me cercaram no corredor lá no Jornal do Brasil e disseram, vamos para a Antena 1, que vai inaugurar no Rio. Falei, Antena 1 no Rio? Nós vamos fazer uma rádio parecida com a Rádio Cidade. Era o Elade Sandoval, que era o top lá da Rádio Cidade, o Romilson Luiz, que era outro top também. Vamos nós três para a Antena 1, cara. Aí eu liguei para o Arnaldo, falei, Arnaldo, que história é essa? Ele falou, vai que é essa mesmo, meu irmão. Vai que é essa mesmo, meu irmão. Vai. Aí eu fui para lá, não fui para a Rádio Cidade, fui para a Antena 1, a gente fez um sucesso danado, mas ficou em segundo lugar o tempo todo, perdeu. Nesse ínterim, 2 anos depois, a Rádio Globo me chamou de volta e eu voltei para a Mundial. Aí surgiu a TV Manchete. O cara da TV Manchete era meu amigo, Carlos Sigelman, era também o diretor da Manchete FM de São Paulo. Ele me chamou, ele ligou para mim e falou, Alô, eu estou fazendo um teste com as pessoas aqui para ser a voz padrão da TV Manchete. E estou procurando, eu quero que você me indique alguém. Falei, pô, tem tanta gente aí para indicar e tal. Ele falou, pô, cara, eu já fiz teste, com esse já fiz, não é. Eu queria um cara com uma voz parecida com a tua. Falei, sou eu, pô. Cara parecido com a minha voz, o melhor que tem sou eu mesmo. Não tem outro, né? Não tem outro. Voz não me chame. Eu falei brincando com ele. Ele falou, então vem aqui fazer o teste. Você topa fazer um teste? Eu falei, na hora. Eu já tinha trabalhado em chamada na TV, fazia uma ponta aqui na TVS no Rio, né, que era o SBT. Falei, já é. E fui para lá. Ele ouviu o teste e falou, cara, é isso que eu quero. Falei, tá bom, estou empregado então. E entrei lá no dia 1º de junho de 1983, quando a TV Manchete foi fundada, a Rede Manchete. E saí no último dia que ela deixou de ter o nome Manchete, passou a se chamar Rede TV, em setembro de 1999. Passei os 16 anos da Manchete falando no ouvido das pessoas. Fiz a voz da Manchete. A TV Manchete do Rio era muito mais forte do que a de São Paulo, apesar de a de São Paulo também ser muito legal. Sem dúvida. E é isso. E aí, pô, a minha trajetória continuou no rádio, no Rio de Janeiro. Deixa eu só fazer uma rachadinha com você. Eu tinha criado aqui em São Paulo, na TV Cultura, em 1972, um programa, no dia 13 de abril de 1972, por acaso, dia do meu aniversário, colocaram esse programa inadvertidamente no ar. Ele era um piloto de um programa feito para a juventude, por falta de outro nome, era uma coisa para a gente pensar a respeito. Eu dei o nome de TV2, que era como ela era chamada, para não falar TV Cultura, ficou TV2. E Pop Show, que era algo que explicava mais ou menos o que era. E era feito de filme-clipes. Não era um programa de videoclipe, porque os videoclipes ainda não tinham sido criados. E isso deu um resultado muito grande, foi copiado. Eu me lembro de ter lido na revista Amiga, o que não quer dizer nada, que o Messier Limar teria sido o primeiro a apresentar um programa de videoclipes na TV brasileira. Eu falei, ótimo, eu estou antes dele. Não quero ser pioneiro, mas se for pioneiro esse programa, eu acho que, historicamente, ele merece pelo menos esse carinho. Ele pode ter usado no Rio o que você fazia em São Paulo. E aí sim, no Rio de Janeiro, pode ter sido o primeiro a fazer isso. Mas o primeiro a fazer isso mesmo foi o Big Boy, não foi? Sim, mas o Big Boy não tinha programa. Ele tinha um horário no jornal Hoje. Através desse horário, ele passava o filme-clipe. E a gente conversou muito, porque nesse tempo eu ainda não estava na difusora, mas eu trabalhava na Rádio Excelsior e eu produzia os programas do Big Boy.
Sim. A série que nós criamos para ele fazer só com novidades, ele me trazia uma pacoteira de discos de 45 rotações, aquele que tinha um botão no meio, era um compacto simples, mas era para 45 rotações. E ainda posso dizer, só de passagem, que a última feijoada do Big Boy no Cacuque, na sexta-feira fatídica, foi comigo. Mas isso é só um detalhe. E depois nós tivemos que correr atrás do peixinho, foi ele e a esposa que vieram reconhecer. A Lúcia. Mas isso é outra conversa. Mas aí, quando o Lélio Márcio Teixeira, que é um grande Lélio, né, uma figura incrível, faz parte não só da história do rádio, como da vida da gente. Da vida da gente, da minha também. Ele me convida para produzir o FM TV. Olha, nós vamos fazer um programa aqui, mais ou menos parecido com o Pop Show. Como você tira isso de letra, vem aqui, escreve o programa, monta com o material que eu tenho, e eu vou botar para apresentar João Kleber. Sim, João Kleber. Este que continua aqui em São Paulo no número 9, no canal 9, que agora é Rede TV, com outro estilo de programa, mas quando eu fiz o piloto para Carlos Sigelman, que você citou, grande amigo também, aprovar foi com o João Kleber. E depois teve um outro rapaz, que eu não me lembro o nome, que era o locutor da Rádio Manchete, que o substituiu porque o João Kleber ficou um pouco irritado, ficou um pouco irado, como a gente diz na gíria. Mas isso é só uma passagem do meu lado, mas eu quero continuar com você, porque nós temos ainda 10 minutos de programa e tem muita história para contar, Eloy. Sim. O FMTV, depois do João Kleber, foi apresentado, ou antes, pela Patrícia Pilar e pelo Marco Antônio, que era o locutor de FM aqui do Rio. Excelente locutor, uma voz linda. Eles apresentavam juntos. E ele negro. Isso é que era o grande lance dali do jornal, né? Era colocar um negro no ar, para nós era uma atitude, sabe, de guerra da Manchete, que a gente abraçou e achou muito legal. Bem, mas enfim, essa história do João Kleber eu não conhecia, e a passagem do Lélio pela Manchete também foi longa, a gente se conheceu na Rádio Manchete, eu quando ia a São Paulo ficava na casa do Lélio, e até outro dia eu fui em São Paulo em 2018, o Lélio falou, vai ficar lá em casa, e eu fiquei na casa dele, que delícia, né? Então o Lélio é um grande amigo. Bom, enfim, depois dessas passagens todas, o rádio começou a perder um pouco para a internet, né? Então, eu trabalhei em outras rádios aqui no Rio, depois que eu deixei São Paulo, vim para cá e aí voltei a estudar, porque eu tinha trancado a minha matrícula na faculdade, me formei, me pós-graduei e continuei a trabalhar em rádio, mas me especializei em voz, em fazer chamadas, em fazer, por causa da TV, né? Em fazer, não comerciais, porque eu nunca fui muito forte de fazer comercial, né? Não era uma área da locução que eu estava muito afeto, né? E passei a dar aulas de locução, porque um amigo da Associação Brasileira de Radialistas, a ABR, aqui no Rio, me pediu para fazer isso, eu não queria fazer, o Sebastião Valentim falou, não, mas eu já inscrevi você lá com o professor. Eu falei, você está louco? Eu não sei nem locução para mim, eu vou ensinar para os outros. Não, você vai saber, é só você ensinar os caras. Eu falei, não, estou fora. E o tempo passou, ele falou, olha, começa amanhã a aula, hein? Já tem 32 alunos inscritos. Falei, meu Deus do céu. Aí, tinha um cara, o chamado Urbano Lois, que era ator, tradutor, fonoaudiólogo. Ele dava aulas lá no Sistema Globo de Rádio para aqueles meninos que vinham do interior e não sabiam falar direito, explicar dicção, ritmo, inflexões, colocações da voz, respiração, pontuação, sonoridade, e essas coisas todas que a voz tem, que as vozes têm, né? E eu me baseei no curso do Urbano Lois para dar aula lá para eles. E foi um resultado fantástico. Algumas pessoas saíram dali, foram para o rádio, e eu acabei me especializando nisso e até hoje faço isso. E em 2014 eu fui convidado para... depois que eu saí da Rádio Globo, eu fui para a FM O Dia, que é uma rádio de primeiro lugar aqui no Rio. Depois passei a fazer a voz da FM O Dia, fiz durante alguns anos, e a FM O Dia hoje ainda disputa primeiro lugar, mas ela disputa com a Tupi,
AM, que herdou tudo da Rádio Globo, né? Todos os programas da Rádio Globo profissionais foram para a Rádio Tupi, e ela finalmente pegou o primeiro lugar no AM. No FM ela disputa o primeiro lugar aqui no Rio, junto com a JB, com a FM O Dia e com uma rádio evangélica chamada Melodia, que é muito bem feita também. Então, eles têm essas 4 rádios se brigam ali pelo primeiro lugar. E eu fui convidado para dar aula numa universidade e tal, e eu fiz docência do ensino superior e fui convidado para dar aula lá e fiquei nessa universidade até agora, em janeiro. Em janeiro não abriu turma para as minhas disciplinas, eu tinha 5 ou 6 disciplinas lá. Muitos alunos não renovaram, uma faculdade particular, a Única no Rio. Então, a gente teve que ficar de stand-by, vamos ver se agora em julho abre. Então, eu estou fora do meio acadêmico agora, nesse momento. Em 2017, eu fui à Itália jogar basquete pela seleção brasileira Master. Eu jogo basquete também, desde garoto. E aproveitei, passei em Portugal para reconhecer lá, pegar certidões de nascimento dos meus antepassados, que eu queria a cidadania portuguesa, que consegui agora, mês passado. E aí fui na Rádio Record, lá, que é uma rádio que tem brasileiros trabalhando, né? E conheci lá o pessoal, eles estavam formando uma rede, eram várias rádios em várias cidades, e o cara disse para mim, pô, tu gravou uma vinheta para mim, igual que você fazia lá na Manchete, na Rádio Globo? Eu falei, gravei para ele. Ele, pô, que legal e tal. Eu vim embora para o Brasil, né? Acabou o campeonato lá a Copa do Mundo de basquete, voltei para o Brasil e ele me ligou, pô, você pode gravar mais um negocinho? Eu falei, claro, vou gravar para você. Comecei a gravar um monte de coisa. Teve uma hora que eu falei, vou falar com esse cara aqui, não tá dando, né? Ele me pede para gravar um monte de coisa, ele me liga 1 hora antes de eu falar e diz assim, cara, vamos contratar você. Você vai ser o nosso locutor aqui da rede. Eu falei, eu sou brasileiro, falando para português, eles não ficam aborrecidos com isso. Não, o que a gente quer é isso. E eu fiquei fazendo a voz de uma rede de rádios em Portugal durante 1 ano. Vários amigos falaram, tem um cara em Portugal que fala igualzinho a você. Eu falei, sou eu mesmo, cara. Então é isso. Curiosidade, tá vendo? A gente não sabe de um montão de coisa. Às vezes você vai para Portugal, eu fui muito pouco, aliás, fui uma vez e não considero, por razões até de morte em família e tal, eu acabei me trancando no hotel e voltei depois. Ainda vou visitar Portugal, tenho amigos lá, tenho colegas lá, tenho gente muito querida. Consegui a cidadania italiana há 15 anos, portanto, sou um cidadão europeu, posso passear à vontade, mas agora a gente não pode fazer absolutamente nada. Conversamos nesta hora que passou rapidissimamente com Eloy De Carlo, que é professor universitário, vocês não sabiam disso, eu sabia porque a gente conversou um pouco antes, mas esse jeito de falar, que esclarece, que explica, é o professor. Eu posso falar da empresa que eu trabalho hoje, só 30 segundos? Deve, por favor. Essa aqui é Locutária e Multimídia. Nós nos especializamos em fazer dublagem de documentários. Documentário tem uma voz em inglês, a gente vai e faz uma dublagem, junto com o diretor Lauro Fabiano, de dublagem. Hoje nós fazemos dublagem, somos especializados em dublagem de documentários, mas fazemos também algumas pontas para alguns filmes, alguns clientes, como Disney, como Netflix, alguma pontinha, alguma coisa que precisa nesse sentido. E o foco da Locutária Multimídia, locutária.com.br, é trabalhar para empresas, produzindo podcasts para rádios corporativas, criando rádios corporativas para Monsanto, para Baia, grandes empresas de São Paulo que já estiveram conosco e estão até hoje, né? E fizemos muitas rádios corporativas, entramos no mundo corporativo através da Locutária. Muito legal, eu não sabia dessa... Quer dizer, sabia de uma rádio, de uma emissora ou algo parecido, mas não. Você hoje pode se considerar um voice designer. Essa é uma expressão bastante importada, não tenha dúvida nenhuma, mas é o que se fala hoje. Já estão criando cursos para explicar, além da fonoaudiologia, que sempre cuidou da voz, mas a voz para o rádio, com uma coisa que eu não sei se você ouviu falar na expressão que você faz e usa, eu tenho plena consciência. Chama-se rising falling intonation. É algo que
o americano, começou na Inglaterra, depois o americano trouxe para o lado dele, até porque é tudo muito parecido, e aí ele começou a dizer como é que você faz para, através da inflexão, que é o que a gente usa todo dia, como é que você diferencia, né, um amigo de um inimigo ou de uma pessoa desconhecida. Então, desde o como vai você? Como vai você? Como vai você? Essas coisas todas o inglês chama de rising and falling intonation, e a gente aqui, mesmo não conhecendo a teoria original, a gente faz com galhardia e usa e abusa disso. Eloy, foi bom demais conversar com você, foi bom revê-lo como, depois de tanto tempo, como amigo que é, e nós vamos voltar a conversar brevemente sobre outros assuntos, e eu espero que todos que ainda se lembram da voz do Eloy, aqui em São Paulo, na época da Transamérica, anos 80, e que ouviam a TV Manchete, falando, puxa, que legal, era ele. Né? É isso aí. Quantas e quantas outras vozes vocês vão ouvir nesta série, porque esta série está valorizando o rádio, esta série está homenageando o rádio centenário, e hoje a gente descobre que teve mais uma aula com o professor Eloy De Carlo. Bom conversar com você, obrigado pelo seu tempo e sucesso nessa segunda ou terceira parte da sua carreira. Obrigado. Uma honra participar ao lado de uma pessoa que eu prezo tanto. Muito obrigado também pelo respeito. Conversamos com o nosso querido Eloy De Carlo, como já expliquei, e esta série, Vozes do Brasil, volta na próxima semana com mais um nome, com mais uma pessoa que dignificou e dignifica o rádio do Brasil. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e nós voltamos em breve. Até lá.